tem uma mentalidade, né, algumas, como que eu posso dizer, alguns aspectos da mentalidade dessas psis que acabam atrapalhando ela ter esse resultado, ou até mesmo ele, né, ter esse resultado. E o que é isso? O que eu tenho observado? Eu tenho observado algumas questões que eu quero compartilhar hoje com você, mas por que é importante a gente falar sobre isso? Né? Por que é importante estar falando aqui para você sobre esses aspectos que vão atrapalhar você fazer 10 mil reais por mês quando você se propõe a vender os seus serviços para a empresa? Porque existem muitas oportunidades. Eu hoje estava conversando com algumas psis e alguns psis também, e me chamou a atenção que um psicólogo, ele não é aqui do Paraná, e não é meu aluno também, mas eu estava falando para ele, né, apresentando para ele a mentoria psiconsultora, ou psiconsultor, né? E ele falando para mim de muitas oportunidades que têm aparecido para ele na cidade onde ele mora. E veja, ele mora numa cidade do interior, e nessa cidade do interior, ele tem feito contato com algumas empresas e as empresas têm pedido para ele trabalhos de saúde mental. Mas ele é da área clínica, ele atua já há mais de 15 anos na área clínica, e ele não está sabendo como iniciar o trabalho na empresa, né? Trabalhar com saúde mental na empresa. E foi muito interessante que, conversando com ele, né, ele, assim, com uma pessoa com muita humildade, muita disponibilidade para aprender, sabe, muito despojado, assim, foi uma conversa muito, muito interessante hoje, o quanto que ele tem clareza, né, que ele não tem conhecimento de organizações, mas que se ele tiver um método, ele vai dar conta de fazer isso, né, ele vai ter condições de realizar o trabalho com empresas. Porque, veja, o que muitas psis, né, cometem um erro quando inicia a venda dos seus serviços para empresas, né, vender serviços de saúde mental ou de desenvolvimento humano, é de acreditar que com as empresas, quando você vende um serviço de saúde mental no trabalho, você vai trabalhar da mesma forma que você trabalha com a psicologia clínica. E não é isso, é diferente. Então, hoje até ele falava assim, mas eu faço um diagnóstico individual, eu faço isso, aquilo. Não, ok. Mas não é essa abordagem quando você se propõe a trabalhar com empresas. A empresa tem uma expectativa que você olhe o sistema empresa, a organização, né? E não olhe individualmente as pessoas. Por quê? Porque quando nós vendemos serviços para as empresas em saúde mental ou em desenvolvimento humano, nós vamos trabalhar numa perspectiva coletiva e da psicologia do trabalho ou da psicologia organizacional, e não da psicologia clínica. Mas não tem psicólogas fazendo psicoterapia nas empresas? Tem, só que elas não estão fazendo saúde mental no trabalho, numa abordagem da psicologia do trabalho. Elas estão fazendo numa abordagem da clínica. Então, quando nós prestamos serviço para empresas, né, como consultores e como consultoras, nós vamos trabalhar com uma outra abordagem, numa outra perspectiva. Então, é numa perspectiva da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional. Então, isso é importante, né, que você veja o quanto que cresce cada vez mais aí as oportunidades. E conversando com ele, ele falou assim, Ana Silvia, umas 3 empresas pediram, conversei hoje com ele, umas 3 empresas pediram para mim programa de saúde mental. Aí eu falei para ele, elas estão querendo buscar certificação da Lei 14.831? Ele falou, é justamente isso. Eu falei, pois é, e isso vai aumentar cada vez mais, né? Cada vez mais as empresas estão tendo conhecimento dessa certificação que o governo federal vai conceder e elas vão buscar sim implantar um programa de saúde mental no trabalho. Agora,
para você poder implantar um programa de saúde mental no trabalho que esteja alinhado com a Lei 14.831, é numa perspectiva da psicologia do trabalho, não é numa perspectiva da psicologia da clínica. Claro que vai ter algumas intervenções que podem ser da psicologia clínica, mas o programa em si é um programa, é um projeto de gestão de saúde do trabalhador, entendeu? Então, por isso que é importante que você tenha essa clareza e, principalmente, que você tenha um método que te ajude, sim, a elaborar um diagnóstico organizacional, que é onde começa todo o processo para você poder elaborar um programa de saúde mental no trabalho. Então, o método vai te dizer, né, um passo a passo, como que você faz um diagnóstico, mesmo que você não tenha experiência com empresas, né? O que eu sempre lembro você, né? Se você tem um método, você faz até um bolo, uma comida, uma sobremesa que você nunca fez. Você vai seguindo ali a receita, o passo a passo, né? E aí você pode realizar aquele trabalho. Então, de uma maneira rápida, fácil e segura, o método te ajuda a ter resultados. Agora, o nosso tema de hoje é uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo e eu quero conversar com você sobre isso, que é como você pode atrapalhar os seus resultados, né, na prestação de serviço para empresas e não fazer 10 mil reais. Como assim atrapalhar? Sim, eu tenho observado com muita frequência alguns aspectos da mentalidade, né, da psi, quando ela faz a formação, né, no caso que eu ofereço a formação, psicólogas consultoras, então termina a formação lá em 3 meses, tem toda a metodologia, tem todas as informações para poder iniciar, né, a prestação de serviço para empresas e se sente insegura de começar. Mas hoje, eu conversando com ela, eu falei assim, mas você não tem um método para fazer o diagnóstico? Ela falou, Ana Silvia, eu estou com receio de colocar o diagnóstico organizacional como um serviço no meu portfólio. Eu falei, mas você não tem um método? Né? Não, tenho, né, eu tenho na formação o método, tem todos os formulários, os instrumentos, as ferramentas que você deixa lá para a gente na formação, mas eu tenho receio de começar. Então, o que eu observo com muita frequência, e aí eu preciso falar isso para você, por quê? Porque durante muito tempo eu tive uma crença que isso não iria acontecer com psicólogas, que isso é uma coisa que aconteceria comigo, que sou psicóloga, ok, mas com as demais psicólogas isso não iria acontecer, né? É uma insegurança de começar algo novo? Até aí nenhuma novidade. Mas tem outras questões